Primeiramente, boa noite, boa tarde ou bom dia, dependendo da hora que você estiver olhando, né? Me chamo Ricardo Miller e pela minha primeira vez vim espalhar um pouco do Evangelho. E uns dias atrás aí, 2, 3 dias atrás, não sei que dia que você está vendo isso, aconteceu um evento chamado Famintos por Deus, lá em Porto Seguro. E nisso muitas pessoas foram sendo tocadas neste evento. E eu acabei sendo uma delas. E durante a ministração eu acabei anotando algumas coisas que eu não quero deixar passar. E acabei juntando e quero espalhar um pouco aqui para vocês. Primeiramente gostaria de agradecer o apóstolo Judah Bertelli por essa ministração tão impactante, tão forte. E também o apóstolo Cristiano. Eu vou deixar o Instagram deles aí. Qualquer coisa vocês vai lá dar uma olhadinha porque o conteúdo é forte. Pode ter certeza. E acabou sendo 2 dias de eventos. E eu, até agora, né, neste primeiro vídeo, acabei fazendo um pequeno resumo sobre o primeiro dia 8/5/2026. O primeiro dia do Famintos por Deus. E teve as apresentações, os louvores, que foi sobrenatural, foi incrível demais. E acabei, né, como eu falei, separando algumas partes da ministração. E para aqueles que não foram para essa pregação, eu quero vir e compartilhar basicamente quase as mesmas coisas que Judah Bertelli e Cristiano mostraram pra gente, né? Ensinaram, podemos dizer assim. Desde já gostaria de também pedir perdão pelos meus erros, caso eu erre aqui, né? Que eu vou errar um pouquinho. É minha primeira vez, ainda tô assim. E meu português ainda não tá top, por mais que eu estude. Eu sou péssimo em português, então vai ter alguns erros aqui. Eu peço que vocês passa a linha assim. E começando agora, né? Judah Bertelli, ele fixou como um principal ponto uma pergunta a sua primeira ministração. E a pergunta que é: que vozes você tem ouvido? E essa pergunta faz a gente pensar um pouco, porque, tipo assim, que vozes você tem ouvido mesmo? Da sua cabeça? De Deus? Do Espírito Santo? De pensamentos? Do celular? Que vozes eu tenho ouvido? Em nome de Jesus, pelo amor de Deus. E essas vozes têm influenciado em que a minha vida? Nas coisas que eu faço, nas coisas que eu deixo de fazer ou na minha rotina? Esse é um ponto que até agora já se passou 3 dias e eu ainda não tenho uma resposta. Eu espero que vocês consigam uma resposta mais rápida. E que nem ele falou lá também, né? Tem mais. Porque aquele evento não foi um lugar assim natural, não foi um culto normal, não foi um lugar que a gente se encontra para orar normal. Não, ali foi algo sobrenatural, coisas ali sobrenaturais que não tem nem como descrever. O fogo que foi ali dentro. E ainda naquela noite ainda houve uma revolução e que Deus nos pegou ainda. E se você não conseguiu ser tocado, se você esteve presente, claro, né? Deus vai te pegar, varão. Deus vai te catar. Porque nenhum de nós vai deixar de receber a glória de Deus. E que Ele mandará tanta, mas tanta água que a gente irá se submergir. A gente se afogará na graça do nosso Pai. Porque a gente tem que buscar a Ele. Tem que buscar Deus primeiramente, mas através de Cristo. E através de Cristo a gente vai se submergir e nos afundar nesta graça.
E isso é uma coisa que a gente tem que correr atrás, porque o tempo está acabando. E também, agora pensa comigo aqui, quando você estava no mundo, como você estava aí, se você estiver até agora mesmo, você consegue perceber que a gente se entregava assim, ou não sei você, né? Se entrega tão espontaneamente às coisas mundanas, às festas, às show. A gente se alegrava tanto assim, né? Uma falsa alegria. A gente se sentia tão bem, mas quando muda de vida, aceita Jesus, vai pra igreja, a gente faz o quê? Fica quietinho no nosso canto. E por que a gente fica quietinho no nosso canto? Uma coisa que eu ultimamente tomei vergonha na cara é me entregar totalmente. Eu estou, assim como fazendo no mundo, me entregando totalmente, mas agora a pessoa certa, a Jesus Cristo, nosso Deus. E por mais que eu perceba alguns olhares na igreja, não vou mentir, eu me sinto honrado, porque eu pulo, eu grito, eu dou glória a Deus alto e eu tô nem aí para as pessoas. Eu quero ser espontâneo, eu quero glorificar a Deus do meu jeito verdadeiro. E eu espero que você faça isso, porque quando a gente está na perdição, a gente faz isso. Então, por que no caminho certo a gente também não pode fazer? Claro, tem algumas exceções, algumas horas assim, que, né, tem que pensar antes de fazer. Mas, se você tá ali no seu louvorzinho, que você gosta, que você tem animação, e se você gosta de ser espontâneo ao máximo, se entregue, varão. Varão, varoa, se entregue. Pule nesse fogo, acenda esse fogo, deixe queimar. E o resto é o resto. O que as pessoas vão pensar de você vai ser problema delas. Vai ser você por você. Então se entregue ao máximo. É uma coisa que vai valer muito a pena. E você vai se sentir muito bem também. Porque também, né? O Espírito Santo quer nos pegar, pô. O Espírito Santo quer nos agarrar pelo coração. Ele que habita em nós, ele quer nos incendiar. Errei de novo. Ele quer nos incendiar. Então a gente tem que liberar esse acesso, a gente tem que dar essa permissão. Porque além de ser uma coisa que vai fazer muito bem pra gente, vai ser algo que Deus vai gostar. Claro, a vida de pecado você tem que trocar. Tem um passo a passo que eu, não vou mentir, eu estou caminhando nesse passo a passo e você também pode caminhar. É alguma coisa demorada? Infelizmente é. Infelizmente ou felizmente. Depende do seu ponto de vista. Para mim, infelizmente, porque eu não tenho muita paciência para coisas que demoram. Mas tudo no tempo de Deus, então eu só respeito. É uma coisa que eu queria aqui apontar também, né? Apontar é que se você está passando por alguma dor, alguma necessidade, algum sofrimento, eu falo por mim mesmo, ore. Não aquela oração de 2, 3 horas, de repetir a mesma coisa milhares e milhares de. Não. Nem que essa oração seja de 1 minuto, mas que seja uma oração sincera. Você não precisa começar com Deus Pai Todo-Poderoso, Senhor do céu. Não. Se você estiver chorando, você fala, Jesus, preciso de ti, já é uma oração. Se você estiver feliz porque ganhou algo, se você virar e pensar, não precisa nem falar. Obrigado, Deus, por isso que o Senhor me deu, por isso que o Senhor fez, já é uma oração. São pequenas orações que nos aproximam mais e mais de Deus. E é uma coisa que eu venho praticando bastante e que mudou bastante a minha vida. Então, se você está precisando de algo, passando por algo, ore, peça ao nosso pastor Jesus Cristo. Ele é o único que vai nos entender aqui na terra. E juntamente dele,
vai ter o Pai Todo-Poderoso, né? Ó, o paizão aí que ainda vai cuidar da gente, vai dar umas dicas, vai dar uma direçãozinha, e se você tiver errado, ele ainda vai pesar sua mente. Eu falo por mim mesmo. E se você tiver um pastor da sua igreja que você possa conversar, desabafar, vá, meu filho, vá e converse com ele. Porque, que nem Judá Bertelli falou, pastor em Apocalipse é anjo. Essa frase é muito boa e eu gostei bastante. Agora, voltando aqui ao tempo, né? Que eu tive que pausar aqui rapidinho, que eu fui beber uma água, voltando. Eu já sei um pouquinho já do que Judá Bertelli falou e acabei implementando algumas coisas assim no meu pensamento. Mas voltando um pouco, já no meio da pregação ali, ele falou uma coisa bem impactante. Eu até anotei aqui. Gente, eu anotei bastante coisa. Esse aqui foi o que eu juntei. Essas duas folhas. Tem mais coisa aqui que eu quero passar pra vocês. Quero. Entendeu? Pra vocês poderem ser tocados também. E uma coisa que ele falou aqui é que esse é o tempo que Deus vai restaurar a sua autoridade sobre a igreja. Sobre a igreja que ele falou, a igreja em si seria o templo, a igreja material e nós filhos de Deus, porque nós somos a igreja. Já aquele templo, a igreja assim, é a complementação, é a união das igrejas, é um momento ali pra gente ter um momento de comunhão. É isso. A igreja é você mesmo. Já quando se junta todo mundo em um espaço, eu não sei explicar direito, mas as nossas orações, nosso pedido, a presença de Deus fica mais forte. Claro, você pode ser a igreja, mas você sozinho consegue resolver as coisas? Eu aposto que você não consegue, meu varão. Então por isso que a gente vai para a igreja em si, material, para a gente poder ter alguém ali para nos ajudar, ter um momento de comunhão, umas amizades assim, para os caras vir aqui te abraçar, aquela alegria, você chega lá pulando. Então a igreja é necessária e Deus vai restaurar a autoridade sobre ela, até porque... Errei de novo. Faltando. Até porque... Eu não sei o que eu fiz isso. Até porque, quando se tem Jesus em vossas vidas, não importará quantos males estiver ao seu redor, você incendiará cada um deles através da chama do Espírito Santo que habita em você. Porque Deus te criou exclusivamente e você é diferente de todos. Cada nós somos diferentes um dos outros. Deus pensou em você antes mesmo de você nascer. De milhares e milhares de espermatozoides, criança do 5º ano, que eu sou uma, Deus escolheu você. E no meio daquela batalha, você foi o escolhido. No meio de tantos. Então, no meio de bilhões e bilhões, você foi o número 1. Você foi o escolhido. Você é diferente. Ninguém tem sua digital. Ninguém tem seus cílios igual. Sua pupila. Ninguém tem igual a você. Claro, se você for gêmeo também, você me lasca um pouco. Mas ninguém é igual a você. Você é único, pô. Ninguém pensa igual a você. Esse é um ponto muito importante. Ninguém tem um coração igual ao seu. Ninguém tem os cabelos igual a você. Cada ponto do seu corpo é seu. É exclusivamente seu. E Deus criou isso. Criou você diferente dos outros. Então não se compare a pessoas, a ídolos. Não se... Pô, fulano é melhor que eu, e então eu tenho que tentar ser igual. Não. Pense no que Deus escolheu para você. Como que Deus quer que você seja melhor. Qual é o planejamento que Deus botou em sua vida. E você sabendo isso, você já foi. Já ganhou aí, já tem 1000 de aura. Vacilei falando isso, mas você é diferente. Lembre-se disso.
Não é algo pra te motivar. Não, só tô jogando na sua cara mesmo a verdade, pô. Se você não quiser, problema é seu. Mas não se compare. E nem deixe ninguém te comparar. Independente de quem seja. E algo muito impactante também aconteceu lá foi um mover sobrenatural. A gente assim, né, que conseguiu, que estava sensitivo ao Espírito Santo, nós conseguimos perceber que teve um vento, tem um vento assim, tão forte que Judá Bertelli falou na mesma hora. Tem um vento forte sobrando aqui, o vento do Espírito Santo, aquele que habita em nós. E por isso nenhum demônio tem coragem de vir aqui, pois há uma gloriosa nuvem envolvendo este lugar. E quem estava ali presente deu para perceber que ele não estava mentindo, ele estava falando a maior verdade das verdades. Véi, foi sobrenatural. Não tem outra palavra, pô. Foi algo incrível, glorioso, assim, véi. Este dia e o outro dia, né, que eu ainda vou postar, vocês não têm noção, vocês perderam quem não foi. Mas quem tava lá percebeu. E eu queria muito, muito, muito poder passar para vocês algumas partes de alguns vídeos, só que como eu não sou da mídia, não tenho esses vídeos. Mas através dos vídeos vocês iriam perceber que foi realmente sobrenatural. Voltando um pouquinho aqui agora, né? Porque eu tava só escutando o que tava vindo em minha mente. Porque que vozes que eu tenho ouvido, né? Eu acho que é a minha mesma. Ou é do Espírito Santo? Depende, né, velho? Depende do ponto de vista. Eu boto fé que é do Espírito Santo. Porque eu não falo bonito assim, eu não sei falar bonito. Mas quando o Espírito Santo te possibilita e Deus e Jesus permite, meu irmão, só aceite que vai. Que nem tá acontecendo aqui agora. E outra coisa que eu queria apontar também é para que você se atente aos sinais que Deus irá dar em sua vida. Fiquem espertos após isso, viu? Porque cada pequeno sinal que Deus dá será usado para dar frutos aos céus e dar frutos a Deus. Então, se Deus botar um sinalzinho para você orar por uma pessoa, por mais que seja a pessoa que você mais odeie, ore. 30 segundos. Deus abençoe. Você manda um Deus abençoe, um Deus Pai proteja aquela pessoa. Meu irmão, o céu está feliz com você. Deus está feliz com você. Porque você não pensou em si mesmo. Você pensou no que Deus queria que você fizesse. E você aceitou. Bacana. Top. E você, fera. Então, aceite os pequenos sinais. Porque esses pequenos sinais vai dar frutos aos céus. Se você fala uma palavra bacana, se você fala alguma coisa legal, se você elogia, se você abraça uma pessoa, tudo que você faz de bom coração, né, podemos se dizer, e com generosidade, isso muda a vida de qualquer pessoa e ajuda pessoas que estão passando por dificuldades também. Uma pergunta também, uma outra pergunta já, né? Ele ficou martelando aquela pergunta de que você tem ouvido. Ele veio com uma outra pergunta que martelou a minha mente e a mente de muitas outras pessoas. Podemos se dizer de dezenas a centenas de pessoas que estavam ali. Que a pergunta foi: você tem certeza que nasceu de novo e verdadeiramente em Cristo Jesus? E se você tiver qualquer dúvida disso, se você não tiver certeza, venha aqui na frente que irei orar por você. E eu não vou mentir, eu fiquei com uma vergonha porque já tem um tempinho já que eu aceitei Jesus, que eu entrei para a igreja, só que eu ainda tinha essa dúvida porque eu pecava, né, como normal, todo mundo peca.
Ninguém nunca. Todo mundo peca. Porque eu vinha pecado e eu ainda tinha essa dúvida de, pô, será que eu nasci em vão de novo em Cristo Jesus? Então essa dúvida tá martelando minha mente. Só que eu tava com o pessoal, né, com minha a família, né? Obrigado, Ney, Rai. E alguns outros amigos assim, né? E eles já me trouxeram pra igreja, paz, tudo, viram tudo na minha vida acontecer. E eu fiquei, meu Deus, eu não vou levantar minha mão e muito menos eu vou lá na frente. Porque eu vou passar essa vergonha e eles vão me perguntar do porquê eu penso nisso. Aí eu fiquei aqui, nessa pose aqui, ó, olhando pro vento. Aí Judá Bertelli falou bem assim, né? Deixa eu só achar aqui. Os medrosos e ansiosos não herdarão o reino dos céus. Moço, na hora que ele falou isso, eu olhei assim pro lado. Falei, poxa. Eu vou é agora, eu vou perder pra ir pro reino dos céus, né? Pelo amor de Deus, eu quero que o povo, Deus me perdoe aí, mas eu quero. Né? Eu quero seguir Jesus. Eu quero ser salvo. Então, eu não vou deixar de ser salvo só porque eu tô com vergonha. Eu levantei, meu filho, na mesma hora e me piquei lá pra frente. Fiquei lá, pá, orando. Acho que foi cento e pouquinhas pessoas assim que aceitaram Jesus, 120, 130. E a gente lá na frente, pá, orando, pá, pá. Moço do céu, na hora que eu saí, oh meu Deus, eu fui tomado pela chama, eu já estava incendiado, eu fui incinerado pela chama do Espírito Santo. E foi tão me glorificando isso. Só sei que foi algo sobrenatural, de novo. E não percam, não, quando alguém estiver ministrando, se você for para algum culto, alguma sala de oração, qualquer coisa, e se te derem a opção de você acertar algo de Deus, mas em troca você ter que ir na frente, meu irmão, ou minha irmã, vai. Se você está sentindo que você quer, esquece o resto. Faz que não fiz quando eu citei Jesus. Fechei os olhos e fui para frente. E fiquei de olho fechado. Até o pessoal vir me abraçar, glória a Deus. Mas se você tiver essa opção de escolher, eu peço sinceramente, vá e aceite. Não deixe passar. Por mais que possa aparecer outra chance. E aí? Entre aparecer outra chance e outra de não aparecer, a de não aparecer está aqui. Então aproveite. Aproveite, vai para cima. Para cima, ó. Fala que nem Alejandro. Não deixe passar. Se alguém te oferecer para aceitar Jesus e você não tiver aceitado, aceite na mesma hora. Se alguém te chamar, se você sentir, na verdade, né? Chamar não. Mas se aparecer a possibilidade de você se batizar no Espírito Santo e você quiser, meu irmão, vai. Deixe tudo pro lado e vai. Porque as coisas do mundo, as amizades mundanas, bebida, festa, meu irmão, isso não. Ó, corta. Isso não tem salvação, meu irmão. Não, isso não vale o preço que você vai ter que pagar depois. Eu falo por mim mesmo, eu estava no caminho errado, erradíssimo. Mas não vá nesse caminho. Se saia deste caminho o mais rápido que você puder. Pelo amor de Deus. Eu falo por mim. Eu falo pela minha experiência. Quando você tiver a ciência de que está no seu dia, chegou o seu dia para você aceitar, vá e aceite. Não deixe passar. Não deixe passar por nada. Indo pra cá e pra cá, meu Deus. Eu sou novo nesse trem de gravação. Não deixe.
Eu falo sinceramente. Vou falar que olhando dos seus olhos aqui, mas você vai ver aqui no meio. Aceite Jesus. Aceite o Espírito Santo. E se você já aceitou na verdade, e está se esfriando espiritualmente, meu irmão, não deixe a chama do Espírito Santo se apagar. Se quebrante, se ore. Se ore não, meu Deus amado, pelo amor de Deus. Perdão, se ore não, meu. Vocês orem, chorem bastante, e se quebrantem, se joguem no chão, abraça o teto. Mas seja sincero consigo e com Deus. E fale: Deus, me perdoe por me afastar de ti. Deus, me perdoe por eu pensar que não sou digno. Jesus, me perdoe por não honrar o sacrifício de ti. Deus, me perdoe por fazer tal coisa. Meu irmão, peça perdão e fale: Deus, eu não quero perder essa chama do Espírito Santo. Eu não quero que essa chama se apague. Eu não quero perder a presença do Espírito de Jesus. Eu não quero perder a ti, Pai. Meu irmão, se confesse. Se você estiver trabalhando, você faz isso trabalhando. Se você estiver dormindo, meu irmão, sonhe com isso, pense nisso, levante e faça. Se você estiver dentro do seu quarto, ó, deitado mesmo, você tá aqui, ó, que nem mesmo eu faço, eu tô deitado. Meu irmão, você só olha para cima ou fecha os olhos e pensa na mente. Se você estiver sentado, você faz sentado. Se você estiver deitado de cabeça para baixo, trabalha onde você estiver, irmão. Se você sentir a necessidade, se você ver que você está se afastando desse caminho e, meu irmão, tu volte. Meu irmão e minha irmã, você volte o mais rápido que você puder, porque o dia do julgamento está chegando, o fim dos tempos está chegando e a gente tem pouco tempo. E esse pouco tempo você tem que aproveitar, porque ninguém sabe a data exata, ninguém sabe o dia, o ano, a hora, o minuto, o segundo, o milésimo, certo? Então eu posso estar gravando esse vídeo agora e o fim dos tempos chegar. Você pode estar vendo esse vídeo agora e antes desse vídeo acabar, ou antes de você parar para orar, o fim do mundo chegar, o fim dos tempos chegar. Então, meu irmão, minha irmã e minha irmã, aceite Jesus. Confesse. Faça isso, em nome de Jesus. E tinha mais uma coisinha aqui que eu gostaria de lembrar a você. Lembre-se, o Espírito Santo habita em ti, independente do seu pecado. Mas a chama do Espírito Santo pode se apagar se você se negar a aceitar. Se você não aceitar a Jesus, se você se negar ao máximo mesmo, ao máximo, Jesus, o Espírito Santo, Deus, meu irmão, esquece. Aqui tá, independente da circunstância, mas dependendo dessa circunstância, vai dar errado. Você vai, ó, Deus me perdoe, mas você entendeu. Já finalizando esse vídeo, que eu acho que ele vai ficar com uns 20 minutos para mais. Cristiano, o apóstolo Cristiano, ele acabou dando um breve sermão, assim, né? Uma breve pregaçãozinha já no final. Papo ali de 10 minutinhos. E eu não vou conseguir me aprofundar muito porque eu não ainda consegui ligar tanto para mim falar com vocês, mas eu gostaria de ler e se você puder, você escute. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia e, através dele, tenho que semear com lágrimas. O que seria tipo isso? Vou tentar explicar, mas mesmo eu não estou entendendo muito. Você pode entender na mesma hora. Rapaz, se você entender na mesma hora, você é top e eu vou botar meu Instagram aqui para você me explicar. Mas eu tô buscando entender. Esse tenho que semear com lágrimas. Não seria literalmente lágrimas de choro, mas lágrimas de alegria.
porque você está semeando para o reino de Deus. E isso é uma coisa tão grandiosa que, se você não conseguir sorrir ao tanto, se você não conseguir pular ao tanto, chore. Porque o nosso choro é uma das coisas mais sinceras. Se você chora por estar feliz, você está demonstrando a sua felicidade ao máximo. Se você chora por estar sentindo dor carnal, você está demonstrando o quanto você está doloroso, você está sofrendo. Então, o choro é uma das coisas mais sinceras. Então, quando você semear, não pode ser por dinheiro, por tudo, meu irmão, se alegre ao ponto de chorar. Sem contar também, né, que nem sempre Deus passará a mão na sua cabeça, porque aquilo que você está vivendo pode mostrar quem Deus é na sua vida. E também tem situação que passamos que não é para a morte. Esse para a morte que eu coloquei seria tipo, a situação tá tão ruim, tão ruim, tão ruim. Será que Deus me abandonou? Eu falo isso porque eu já pensei nisso várias vezes. Pô, velho, tá tão barril ultimamente, velho. Eu acho que Deus pesou a mão pra mim. Mas e se isso não fosse um obstáculo que tá tendo na sua vida? Se não fosse só mais um desafio de Deus? Se isso não é um caminho que Deus está botando para te fortificar espiritualmente, fisicamente? E se esse desafio não te levar a algo grandioso? Porque mesmo o coração e todo o resto sempre vai ter a tentação. E você carnalmente, na pele, você não conseguirá bater de frente com o pecado, com o que você estiver passando. Não. Você tem que fugir. E nessa fuga, você tem que correr para onde? Para Deus, para Jesus. Porque só nele você vai conseguir ter força. Então, se você está passando por algo muito difícil, o pecado está te atentando, fazer olhando para cá também, para cá. Não sei. Meu irmão, escute um versículo, leia um versículo, um capítulo. Meu irmão, uma frase. Se você ler Jesus chorou, meu irmão, você já está fortificado, porque você está buscando a palavra de Deus. E que nem na música Homenzinho Torto, onde o homenzinho torto morava numa casa torta, andava no caminho torto, sua vida era torta. Mas quando o homenzinho torto, a Bíblia encontrou tudo que era torto, Jesus, você já sabe. Então, o homenzinho torto não deixou de ser torto porque ele encontrou Deus, porque ele começou a orar por isso. Claro, isso também. Mas principalmente porque ele encontrou a Bíblia. A Bíblia, a minha tá ali guardada porque eu estava lendo na estante, é uma das coisas mais importantes. É o nosso guia, é o nosso manual e é o nosso escudo e nossa espada. Então, através da Bíblia, você conseguirá bater de frente com o pecado. Através da Bíblia e de oração. Meu irmão, você fica invencível, pai. Ó, você fica aqui, ó, fortão. Então, busque a ler a Bíblia. Um capítulo, um versículo, uma frase por dia, por hora, por minuto, você escolhe. Eu mesmo leio a Bíblia que, vamos supor, tem dia que eu consigo ler 2 a 3 capítulos. Mas eu geralmente leio um capítulo. Mas eu também busco anotar algumas coisas, apontar. Porque quando você lê, olha, escreve, fixa mais fortemente na sua alma e no seu coração. Isso é uma coisa muito importante, você não esquecer da palavra de Deus, porque isso vai mudar a nossa vida. E uma penúltima frase aqui, né? Para te motivar até porque ventos ao contrário não te levará à queda, e sim para te levar-te a mais alto. Então, quantos mais desafios aparecerem na sua vida, quantos mais pecados te atiçarem e você bater de frente e ganhar, meu irmão, você só está
subindo a escadinha, você só tá crescendo na vida espiritualmente, fisicamente, mentalmente. Meu irmão, você está subindo de patamar. E se você errar, confesse seus pecados nessa oração. Mas o mais importante é você não desistir. Se você pecou, meu irmão, peça perdão. E levante a cabeça e vá bater de frente de novo. Porque não importa se você perde 1000 batalhas, você sempre conseguirá ganhar uma guerra pelo menos. Pelo amor de Deus, né? Já não basta perder 100 batalhas. Eu não vou mentir não, eu já perdi mais de 200 batalhas aí pra ganhar uma guerra. E eu já perdi 1000 guerras pra ganhar milhões de batalhas, entendeu? São coisas pequenas, pequenas decisões em sua vida que te levará a mais próximo de Jesus, a mais próximo de Deus. E essas pequenas batalhas, meu irmão, vai te fortificar pra guerra. Quanto mais você perde, mais experiente você fica para poder chegar à vitória. É que naquele negócio você só aprende a andar de bike quando você arrebenta todinho, que é caindo. Meu irmão, você só aprende a andar de moto quando você deixa a moto morrer mais de 10 vezes. Você não tem noção, eu falo por mim mesmo. Porque nada é impossível para aquele que crê. Se você crê em Jesus, se você crê em Deus, meu irmão, nada é impossível para você. Você pode estar na situação mais feia da feia. Você vai conseguir ganhar, você vai conseguir vencer, pelo amor de Deus, meu irmão. Lembre-se disso. Meu Deus, eu tô aqui gravando bonitinho. Eu sei de falar com personagem, mas. Personagem não, eu sei de falar. Aqui é eu mesmo, pô, eu falando. Eu sou da zoeira mesmo, assim, eu pulo, eu grito. A pessoa da igreja me conhece. Então eu não quero deixar isso apagar, né? Então no vídeo eu vou ser assim mesmo, vou falar coisa com coisa, isso. Mas não ame as coisas mundanas, pois elas são para administrar. Coisas mundanas que eu falo que você tem que administrar não é cachaça e isso. Não, meu irmão, corta. Tudo que te afasta de Deus você corta. Mas o que eu falo é o dinheiro, a luxúria, meu Deus do céu. Mas o dinheiro, a sua vida, a sua casa, essas coisas mundanas você tem que administrar. Agora, as pessoas ao seu redor, até aquelas que você odeia, e as coisas que é para Deus e é de Deus, essas sim vocês têm que amar. Amar com o coração, amar com a alma, amar com a mente. Meu irmão, essas coisas você tem que amar. Porque amando essas coisas, você está honrando aquilo que Deus botou em sua vida. Aquilo que Deus botou no mundo. Aquilo que Deus escolheu antes mesmo de você nascer, meu irmão. Então, ame essas coisas. As mundanas você só administra. Agora, ore pelaquela pessoa que você tanto odeia. Ore por aquela pessoa que você está sentindo alguma mágoa. Ore, peça perdão. Meu irmão, você que nem já aconteceu. Você está com toda a razão do mundo. Você está 100% com a razão. Mas se teu irmão em geral, se teu amigo, teu irmão, tá falando que você tá errado, meu irmão, vire. Eu faço isso por mim mesmo. Eu falo porque eu faço isso. Vire e fale. Perdoe. Perdão pelo que eu errei. Perdão pelas coisas que fiz e não sei. Perdão por te magoar. Perdão. Meu irmão, peça perdão. Você pode ser a pessoa mais certa do mundo. Meu irmão, você tem que pedir perdão. Porque você, pedindo perdão, você se sentirá aliviado. E a pessoa também, né, vai ficar. Se a pessoa estiver errada, a pessoa vai falar, pô, velho, eu tava errado e fulano ainda pediu perdão. Fulano é massa mesmo, ó. Meu irmão, Jesus perdoou todos os nossos pecados, mesmo a gente não merecendo. Então por que você não pode perdoar um irmão que quer ter 100% da razão? Pô, pelo amor de Deus. Perdoa esse cara aí, essa moça. Ah, fulano de tal falou mal de mim, tá tantos milhanos de anos atrás. Minha irmã, perdoa. Falou de mim hoje, assim que eu virei as costas. Perdoa. Ah, fulano me deu um chute nas costas. Meu Deus amado, que fulano. Perdoa. Perdoa o crente, perdoa o irmão, moço, pelo amor de Deus. Pra que você vai ficar, pô, fulano isso, depois fulano vai ver, vou picar a pedra em fulano. Meu irmão, não pique a pedra não, moço. Se for preciso, você dá pedra pra fulano pra ela picar em você, só pra ela te perdoar. Eu falo por mim mesmo. Tem situação que eu, às vezes eu penso, meu Deus do céu, se eu pudesse, fulano ia se ver comigo, mas
Vai adiantar de quê? Vai mudar em quê minha vida? Só vai piorar ela, moça. E ainda mais eu vou perder a amizade de fulano, por mais que eu não goste de fulano. Mas ame seus inimigos, pô. Ame seus inimigos e inimigos, isso aí tudo que você der. Ame eles. Ame. E peça perdão. É isso. Peça perdão pelos seus pecados. Peça perdão pelas coisas erradas que você fez. E agradeça a Deus por tudo que Ele tem feito em sua vida. E falando em pedir perdão, eu quero pedir perdão por este vídeo grande, que infelizmente eu vou ter que postar no YouTube. Eu não sei como que posta ainda, eu vou aprender. E se você puder compartilhar, curtir, comentar, qualquer coisa, eu agradeço. Mas se não, eu só quero que você leve pro coração. Se você teve essa paciência de assistir até o final, obrigado, você é top, você é 10, você ó, top. Se você não teve também, Deus te abençoe, que você possa ter pelo menos ser tocado no início, né? Mas, meu irmão, Deus abençoe você. Vou fazer uma breve oração. Eu ainda não sou tão bom em orações, mas eu quero orar por você. E isso aqui é meu caderninho, minha agendinha de coisas. Provavelmente eu vou postar esse vídeo amanhã. Amanhã, acho que é 12. 12 é 13. É 12 amanhã. Dia 12/5. Provavelmente eu vou postar esse vídeo só amanhã. Mas do mesmo jeito eu quero orar por ti. E se vacilar na oração, você me perdoa também. Lembre de perdoar. Deus Pai Todo-Poderoso. Pai, obrigado, Pai, por o Senhor me dar conhecimento. Obrigado, Pai, por dar-me a liberdade de falar estas palavras. Pai, eu quero que você abençoe este teu filho, tua filha que está do outro lado, Pai. Pai, que o Senhor livre ele de todos os maus, Pai. Que o Senhor toque neles, Pai, no coração, Pai. Que essa geração, Pai, venha a ser tocada por estes teus filhos, Pai, através desse vídeo, Pai. Pai, cele seus filhos com o auxílio do Espírito Santo e deixe seus filhos serem incendiados, Pai, pela chama do Espírito Santo. Pai, que seus filhos e filhas aqui, Pai, que estão vendo este vídeo e que não viram, que sejam abençoados e glorificados, sejam, Pai, libertados de todos os mal, Pai. Que toda muralha, Pai, que se levante contra teus filhos, todo inimigo, qualquer obra dele, Pai, que seja derrubado em nome do Senhor, Pai. Eu lhe peço, Jesus, perdão pelos nossos pecados, perdão pelas nossas palavras. Pai, eu peço que o Senhor faça a gente perdoar mais os nossos inimigos e amar mais os nossos amigos, Pai. Pai, eu peço que o Senhor nos motive, nos ensine e nos faça mais aproximar mais de Ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus. E quem chegou até aqui o final, amém por você. E não sei o que falar no final, não, mas é isso aí mesmo. Obrigado por assistir. Eu errei bastante coisa. Falei bastante coisa errada. Português péssimo. Mas peço que você me perdoe. E não leve tanto a sério, que você seja tocado, mas também sinta um pouco das brincadeiras que eu fiz. E esse é o meu jeito. Então não me julgue.